Olá a todos, meu nome é Luciana Rapini e eu, através desse vídeo, desejo partilhar com vocês algo sobre mim, sobre a minha própria história, os caminhos percorridos para eu chegar a estar onde eu estou hoje, como que o encontro com Jesus mudou a minha vida, como que eu era antes. Então, assim, como que isso tudo aconteceu, né? Então, desde moça, meninona, eu fui apresentada para a Igreja Católica e para o Espiritismo kardecista, e eu me senti bastante inclinada para o kardecismo, porque ele me explicou com naturalidade aquilo que eu recebi com muita naturalidade, na verdade, sobre a evolução, a questão evolutiva do ser humano, e que nós estamos aqui para honrar com uma oportunidade de evoluirmos. Então isso sempre foi muito tranquilo para mim. Já adulta, eu deixei um pouco o espiritismo e aí eu entrei num momento espiritualista, concebendo o Criador como um todo, né? Mas Jesus ainda era uma figura distante, né? Presente, porém ainda não, né? Não acessível, digamos assim. E aí eu casei e foi quando eu descobri que eu estava com um tumor aqui na meninge, um meningioma. Nesse momento começaram os meus problemas, porque eu fui para o hospital, fiz a cirurgia, ele extraiu o tumor e quando eu voltei para casa, uma fístula abriu aqui no alto da minha cabeça. E aí eu voltei para o hospital, o médico me operou de novo, eu voltei para casa e aí a fístula abriu de novo. E aí eu voltei para o hospital, ele fechou, voltei para casa, a fístula abriu de novo. Então nesse momento eu já estava com depressão, já não estava dando conta de caminhar naquele processo. Foi aí que eu decidi que eu iria buscar a informação, a resposta em vidas passadas, reunir coragem para ver o meu passado espiritual que justificava por que eu estava vivendo aquilo. E foi nesse momento que eu encontrei a Carmen Farage do Instituto Lumine, que me apresentou a terapia Lumine e que realizou comigo um processo de autoconhecimento, me permitiu conhecer a minha própria história, entrar em contato com os porquês de eu ser como eu era, o que estava por detrás disso. E nesse revelar a minha própria história foi aberta para mim a vida passada, que justificava o que eu estava vivendo nessa vida, com aquelas sucessões de cirurgias. E também foi me revelado um passado espiritual mais extenso, quando eu vi que eu fui um espírito bastante obstinado no mal, inimigo de Deus, inimigo das leis divinas, obstinado no mal, numa sucessão de encarnações. E é isso, então isso foi trazido assim ao longo da terapia, no sentido de que essa vida para mim, essa encarnação, seria um divisor de águas, eu deveria usar para o fim, para ótimos, excelentes fins. Nisso, durante a terapia Lumine, chegou um livro nas minhas mãos, o livro falava sobre energia prânica, e aí eu já estava no momento em que ela estava iniciando o curso de Reiki. Então eu fiz o curso de Reiki, foi um chamado para mim de usar as mãos, né, como objeto, instrumento de cura, né, um objeto, instrumento de cura. E depois abriu a minha mediunidade, e aí eu comecei a viver uma série de experiências espirituais, de crescimento, de expansão também, e veio o chamado para eu me tornar terapeuta Lumine. Então, e aí eu comecei a atuar, abri o consultório e tive alguns poucos pacientes no princípio, levei adiante a questão do buraco, ficava um buraquinho na cabeça. Chegou uma altura disso em que eu não operei mais, em 1 ano e meio eu fiz 5 cirurgias, né? E aí eu parei, eu falei, olha, não vou mais voltar para o hospital porque não está adiantando, eu estou fazendo cirurgias e não está adiantando. Nisso eu tive suporte da espiritualidade também,
Segurei ali, fiquei uns 2 anos sem internar para fazer a cirurgia. E durante esse processo, né, assim, o que que eu, né, eu percebo que Deus foi preparando meu campo interior para que eu pudesse compreender que havia algo além. Então, naquela sucessão de cirurgias, onde eu entrava e não resolvia, aí eu voltava para casa, eu fui vendo que eu não estava com o controle inteiro sobre a minha vida, tinha algo além que controlava, que estava sob o controle da minha vida, não era eu que estava no controle da minha vida. A cada vez que eu ia para o hospital, fazia cirurgia, não resolvia, minha vida dava aquela bagunçada de novo, então eu não estava conseguindo ter as rédeas da minha vida. Isso foi assim me preparando para que depois de 2 anos ali com o buraquinho aberto, eu entrasse no hospital com uma postura diferente, né? Então foi toda uma preparação interior. E eu lembro que durante esse período eu senti forte no coração o desejo de buscar Jesus, de buscar esse mestre, esse Messias, um chamado muito forte, uma sede por Cristo. E eu lembro que eu acessei a internet buscando livros, informação sobre Jesus, porque eu queria seguir Jesus, eu queria tê-lo como mestre. E eu lembro que na época era muito difícil para mim ler a Bíblia, e eu encontrei alguns livros espíritas, inclusive, e nisso eu fui me alimentando diretamente de Jesus. Até que chegou ali, passaram 2 anos, o buraquinho na cabeça ficou grande. E aí teve uma noite em que eu pedi, né? Eu lembro que foi uma oração, algo que eu não tinha o hábito de fazer daquela forma, mas naquela noite eu pedi para Jesus para que ele me colocasse dentro do hospital, porque eu não estava tendo coragem de entrar pelas minhas próprias pernas. Porque na época eu já estava com o 2º filho, com 11 meses de idade, eu teria que romper, né, que me separar do 2º filho, do 1º filho, novamente. E é isso, a oração foi nesse sentido. E eu lembro que poucos dias depois eu já tive dor de cabeça, febre, aí eu falei, tá na hora de ir pro hospital. Então, quando eu entrei no hospital, nesse momento, aí eu já estava com o espírito, assim, renovado, assim, forte, no sentido de procurar, de encontrar esse Deus, esse porquê, onde quer que ele estivesse. Falei, gente, tem alguma coisa que existe que eu não estou entendendo, e eu vou encontrar esse Deus. Eu vou encontrar. Entrei movida por essa vontade. E aí o médico já me colocou no antibiótico, já agendou uma cirurgia de urgência e eu fiz a 6ª cirurgia. E me manteve no antibiótico venoso, eu fiquei 30 dias, ele ia me dar alta. Aí lá pro dia 28 do mês, assim, o buraquinho na cabeça, a fístula arrebentou e começou a drenar. Aí eu pensei, nossa, agora o médico não vai me dar alta mais. Né? Então, o que eu quero falar é que eu não tinha perspectiva de cura, de sair do hospital. Eu estava com as faculdades mentais funcionando perfeitamente, o corpo funcionava perfeitamente. Eu podia fazer caminhada no corredor. Era um deserto espiritual, no sentido de que Deus me tirou tudo, me tirou minha família, meus filhos, meu esposo, minha vida, minha profissão. Jesus tirou minhas referências e me fez buscar exclusivamente a Ele. Foi um processo no hospital em que eu estava dividindo leito com outro paciente e eu lembro que Jesus trouxe vários pacientes para testemunhar para mim, testemunhar a fé, testemunhar a conversão. Jesus trouxe pessoas de diferentes religiões para me evangelizar, entre católicos, espíritas, evangélicos, em diferentes níveis de fé, de entrega a Ele. E nisso eu fui vivenciando o Evangelho vivo, podendo dispor dos meus pertences e chegar à entrega mesmo a Cristo. E é isso, então
O médico falou, olha, depois de 30, não, ele me deixou depois de 30 dias, o buraquinho abriu. Eu fiquei mais uns 26 dias lá dentro. Ele agendou a 7ª cirurgia. E nesse momento, eu falei, gente, para tudo, porque agora eu quero, assim, recolher e eu vou chorar, vou apresentar para Jesus, porque eu não sei o que ele quer de mim mais, quanto tempo que eu tenho que permanecer aqui. E aí eu fui para a capela do hospital, eu ajoelhei e eu falei assim para Jesus, eu falei, Jesus, eu não sei mais o que o Senhor quer de mim, porque eu já te dei tudo. Eu já te dei minha vida, meus filhos, meu marido, minha profissão, minha família. Eu não tenho mais nada. O que mais que o Senhor quer de mim? E nisso eu escutei dentro de mim uma voz falando assim, que você ainda não me deu o seu desejo de ser curada. Nesse momento eu levei um susto, né? E eu reconheci. Falei, é verdade, eu não te dei o meu desejo de ser curada, ele é meu. E desde que eu havia entrado no hospital, eu ficava repetindo recorrentemente, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. Então estava num processo ali de querer ser curada por Cristo. Me recordo até que alguns pacientes que dividiram leito comigo trouxeram a questão de curas, né? Através de Cristo. E eu olhava e falava, então eu não tinha fé, eu não caminhava dessa forma, não tinha um entendimento de Jesus, de vivo presente, reitor dessa forma, enfim. E é isso, então, nesse momento eu falei, realmente eu não te dei meu desejo de ser curada, não. E aí eu reconheci que a minha cura era para mim minha tábua de salvação, e que era a única coisa que eu tinha naquele hospital, porque eu já não tinha mais nada. E que se eu desse para Jesus o meu desejo de ser curada, ele ia me tirar tudo. Eu ia ficar realmente sem nada. Mas eu reconheci isso, eu falei, tá bom, Jesus, o Senhor tá me pedindo, de olhos fechados, o Senhor tá me pedindo, então eu vou te dar. Toma, é seu meu desejo de ser curada. E eu já não tenho mais nada, né? E nesse momento, eu tava de olhos fechados, eu senti que o chão sumiu. Eu perdi o chão, e eu lembro que tudo ficou breu, um breu muito forte. E nesse momento, eu vi na minha frente, assim, 2 mãos douradas, e eu sabia que era Jesus. Nesse estado, eu era só consciência, mas eu sabia que era Jesus. E aí eu dei as minhas mãos para ele, e ele fazia carinho, assim, nos meus dedos, e falou assim para mim, eu quero que você dê para mim todas as suas vontades, e deixa que eu queira as coisas por você. Eu não entendia o que isso significava, eu não tinha uma caminhada bíblica nesse sentido. E aí ele falou assim, eu quero que você olhe para os seus pés e me diga o que você está vendo. Eu pensei, tá bom, tudo bem. Aí quando eu olhei para os meus pés, assim, eu levei um susto, porque eu não tinha pés, era tudo preto, breu, e eu era um ponto de luz branca. Aí ele falou assim, segurando as minhas mãos e fazendo carinho. Ele falou assim, agora olha para mim e me fala o que você vê. E ele era uma luz dourada muito forte assim na minha frente. E aí ele falou, agora olha para baixo e me fala o que você vê. Aí eu pensei, tá. Aí eu olhei para baixo assim e quando eu vi era o planeta Terra. E aí eu tive aquela percepção de mim lá no hospital, vivendo aquelas lutas, aquelas dores, né? E aí ele falou, eu quero que você saiba que ele falou, eu quero que você saiba que aquela lá na Terra não é a verdadeira você. A verdadeira você é essa aqui na minha frente. E eu quero que você siga a mim e me distribua para os demais. Então, nesse momento, eu tinha consciência, né?
E eu falei, uou, para tudo, porque tudo que eu achei que era antes não é. Jesus se revela presente e ele me chama para o seu segmento e para difundi-lo para os demais. Então, nesse momento, né, e é isso. E aí eu abri os olhos, estava na capela, falei, gente, mudou tudo agora, porque Jesus se revelou para mim. E aí, a partir desse momento, eu realmente passei a me entregar para Jesus, e ele continuou fazendo uma obra dentro de mim, uma transformação interior naquele período. Aconteceu a 7ª cirurgia e quando eu cheguei no leito do hospital, no leito do CTI, e consegui abrir os olhos, sentindo muita dor na cabeça, pós-operatório, eu abri os olhos. Eu lembro que eu comecei a clamar Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça, porque a dor era muito grande. Eu sabia pelas experiências anteriores que eu ia passar a noite toda sentindo dor. Então era difícil para mim eu lembro que era 8h30 da noite, e eu ia ter que passar a noite inteira sentindo dor. Então, e aí eu vi assim, em cima do meu leito, abriu um clarão assim sobre o meu leito e caíam gotinhas sobre o meu corpo. E eu fiquei, nossa, que lindo, que coisa maravilhosa, o que é isso que eu tô vendo? E aí nisso eu vi Nossa Senhora estava no meu leito, na lateral assim do meu leito, com as mãos assim em oração. E ela falou, receba, Luciana, essas graças a ti interessadas. Eu sou a Mãe Santíssima e você está curada. E eu fiquei deslumbrada, porque eu não sabia, eu não conhecia essa denominação de Nossa Senhora como Mãe Santíssima. Eu pensei, gente, é real, Nossa Senhora existe. Ela realmente existe. E aí eu me dei conta que no alto da minha cabeça, na minha testa, tinha um feixe de luz também, diretamente na minha testa. E Nossa Senhora então me mostrou o planeta Terra. E eu vi pontinhos de luz caindo em diferentes pontos do planeta Terra. E aí eu me dei conta que era dia de ação de graças. E uma paciente, antes de ter alta no hospital, ela tirou o pingente dela da medalha de Nossa Senhora e falou, toma, fica com isso com você, porque Nossa Senhora ela vai te trazer graça. E aí eu me recordei que era dia de ação de graças. Falei, tô recebendo graças. Tive outros momentos com Jesus também, após esse encontro com Nossa Senhora. E é isso. Então a minha cura veio pelas mãos de Nossa Senhora e isso mudou tudo. Então eu permaneci no hospital mais algum tempo. Sim, Jesus fez uma obra e então eu tive alta. E aí, quando eu tive alta, já não era mais eu sobre minhas próprias pernas. Já era eu submetendo a minha vida para Cristo, submetendo a minha vida para a vontade do Senhor. E nisso foi trazido no meu coração também dentro da internação, porque eu estava vivendo uma caminhada, um despertar em Cristo tão profundo, tão belo, tão rico, e eu sentia no coração que eu tinha que partilhar aquilo com os demais. Eu tinha que escrever um livro, eu tinha que registrar aquilo num livro, em páginas, né? Então, quando eu saí, eu continuei sendo conduzida e registrando as minhas vivências em Cristo num livro chamado Renascimento e Vida em Cristo. Então, esse livro foi escrito onde eu pude evangelizar. E aí Jesus começou a trazer muitas pessoas para eu trazer esse testemunho do hospital. E ele começou a me usar como instrumento também de evangelização. Nessa época, a verdadeira vida em Deus entrou na minha vida. Eu senti um chamado muito forte no meu coração pelas mensagens de Jesus nesse sentido.
comecei a fazer o diário espiritual, também movida pela vontade do Senhor dentro de mim nesse sentido. O Espírito Santo de Deus começou a revelar dentro de mim os conteúdos bíblicos. Então, algo muito bonito, assim. Começou a acontecer dentro de mim também um processo de devoção, um processo devocional a Cristo. Então, Jesus introduziu dentro de mim, dentro desse caminho, uma religiosidade unida à espiritualidade. Não é uma religiosidade externa de dogmas, mas um processo de religiosidade profunda em relação a Ele, num caminho devocional. Então, o que eu vivi nesse processo? Que é interessante partilhar, porque como eu era espírita e espiritualista, eu não tinha essa percepção de Jesus dessa forma, como um espírito vivo, um ser reitor, soberano. Eu não jamais conseguiria experimentar isso se não fosse por Ele mesmo, mas eu quero deixar aqui que a trajetória espiritualista, ela não trouxe para mim essa intimidade com Jesus. Isso aconteceu na minha vida através de eu vi que era um caminho católico. Era um caminho católico. E aí, numa determinada altura, eu lembro que num terço para Nossa Senhora, eu falei, vou rezar esse terço e vou colocar para Nossa Senhora qual que é o caminho que eu devo seguir. Porque a verdade que for, eu vou fazer. Se Deus me falar que é o catolicismo, eu vou. Se é o espiritismo, eu vou. Porque nessa altura eu tinha mediunidade, então eu transitava também como espiritual. A minha formação toda tinha sido espiritual, espiritualista. Então eu lembro que eu fiz um terço para Nossa Senhora, coloquei essa pergunta e dentro do terço me foi revelado que onde que é a verdade, onde que está a verdade, qual que é o meu caminho? No terço me foi revelado assim, a verdade são as duas coisas. E você vai, né? A sua missão é unir essas vertentes, é unir o catolicismo com o espiritismo e o espiritualismo. É unidade, é união, nesse sentido. E é isso. Jesus trouxe para mim pessoas de fé, que viviam uma comunhão com Jesus Cristo, eram instrumentos de graças nas mãos do Senhor para os irmãos, instrumentos mesmo, obedientes à sua vontade, num ato consagrado e devocional de si mesmos. Me trouxe instrumentos tanto na igreja, pertencentes à Igreja Católica, quanto entre evangélicos e espíritas. Estão me mostrando que Jesus está em todos aqueles servos consagrados. Jesus me formou também, foi trazendo para mim essa linguagem devocional, né? Então eu fico entendendo o que é purificação, o que é santificação, o que é consagração. Fui vivenciando, experimentando essas verdades reveladas dentro de mim, incorporando no meu dia a dia. Então, é isso. Até que em determinada etapa dessa caminhada, escrevendo o livro Renascimento e Vida em Cristo, movida e conduzida pelas mãos do Senhor, eu lembro que o livro Renascimento e Vida em Cristo era uma página em branco. Eu não sabia o que ia acontecer, o que eu ia viver. Mas aí Jesus, ele me apresentava uma situação e eu sentia aquele desejo de pôr no papel a sua vontade, unida à minha vontade, para escrever aquilo, colocar no papel. Então, o próprio Espírito de Deus, né, o próprio Cristo Reitor, movendo a minha vontade para a obra que é dele, e assim ele realiza a sua obra entre os filhos que já estão despertos para ele, que já se consagram aí à unidade com Cristo Jesus. Caminhei dessa forma durante um tempo, até que eu perguntava para Jesus, eu falava, olha, o que é para eu fazer profissionalmente? Como que eu posso contribuir com a sociedade? Ou é para eu ficar em casa cuidando dos meus filhos? Se o Senhor me falar que é para eu ficar em casa cuidando dos meus filhos, eu vou ficar.
ou se o Senhor me mandar ir para o mundo, exercer alguma profissão, eu vou fazer. E nisso Jesus me deixou esperando um tempão, eu fiquei dedicada ao livro, até que eu lembro que foi através de Nossa Senhora que me foi revelado que eu continuaria terapeuta Lumine. Eu continuaria terapeuta Lumine de almas, a entregar almas para Cristo. E eu lembro que nesse momento, né, mas como que eu vou fazer isso? Como assim eu vou introduzir no consultório essa experiência íntima com Jesus, essa unidade com o Criador através de Cristo, esse evangelho vivo que eu estou vivenciando dentro de mim, no meu coração? Como que é isso? E é lindo, gente, caminhar com Cristo é lindo, caminhar com Jesus é lindo, porque... E aí ele trouxe para mim algumas pessoas para que eu pudesse, naturalmente, né, usar a escuta terapêutica. Então eu comecei a oferecer minha escuta terapêutica, né, identificar ali o que estava naquela estrutura da pessoa, né, as emoções, e aí eu pude começar a devolver para essa pessoa os conteúdos terapêuticos e dentro de uma vida em Cristo, dentro de um processo evolucionista, encarnacionista, porque e não apenas desse jeito, né? Quando eu lembro que quando foram pessoas evangélicas, eu respeitei a questão do espiritualismo e eu pude devolver elementos ali sobre sua estrutura psíquica e trabalhar as questões comportamentais, os padrões ali dentro, introduzindo ali uma fé no Senhor, a comunhão com o Altíssimo, esse espírito vivo, reitor de todos os processos e dentro de nós, no caminho de fé e conversão. Então as coisas fluíram de forma informal nesse sentido, e até que Jesus trouxe um paciente para que eu colocasse em prática a terapia Lumine com as ferramentas Lumine quânticas dentro de uma abordagem, podendo tratar sobre o tema de fé, de união com Jesus, trabalhando pela conversão daquela alma em graus mais elevados, né, para que ela pudesse descobrir esse Cristo vivo dentro dela. Mas assim, isso aconteceu, tá? Deus manteve para mim a condição, a posição de terapeuta Lumine nesse sentido. Eu quero falar que quando a minha mediunidade abriu, eu vivi tantas experiências espirituais fortes, difíceis, amparadas pela espiritualidade, pelo próprio Jesus. E isso me ensinou a caminhar retinha moralmente. Hoje, eu sei que a minha caminhada tem que ser retinha, não pode ter nenhum desvio para a direita nem para a esquerda. Exatamente para eu não abrir e me deixar ser conduzida pela espiritualidade que vibra em faixas mais baixas, né? Então, assim, hoje eu vejo a escola que Deus fez dentro de mim nesse sentido, até espiritual, para conseguir ser o mais pura e moralmente correta possível dentro da minha vida pessoal, da minha profissão, para que eu possa me manter alinhada com a espiritualidade e luz. Isso é bom, isso é muito bom, isso favorece também a minha evolução. Então, assim, essa vida, essa encarnação, ela tem como objetivo levar adiante a cruz. Então, Jesus também me sela na sua cruz da unidade. A unidade, porque eu vou proclamar um espírito reitor, uma união com Jesus Cristo, independente de religião, independente de dogmatismos religiosos, porque a minha união é com o próprio Jesus Cristo. Eu não tenho religião. Hoje eu falo que eu sou diretamente de Jesus. E sim, vou proclamar
essas maravilhas desse santo pertencimento independente, né, de religiosidade, de espaço instituído ali, né? Entendo que esse é um caminho que eu vou percorrer e que me une ainda mais a Jesus Cristo nesse sentido. É isso, nessa altura da minha vida em que eu faço esse vídeo, Jesus mantém minha condição espiritualista dentro de um processo de expansão de consciência, de percepção, né, dessas realidades multidimensionais dentro de um universo quântico. Então, assim, Deus tem mantido para mim que eu vou anunciar esse Cristo vivo para as almas, independente da condição e dos conhecimentos, dos critérios que elas têm formados na mente. É isso, vou proclamar as maravilhas e expandir as consciências em torno desse Jesus Cristo, cheio de glória, resplandecente. E assim, eu tenho um entendimento, porque Jesus, ele me ensina dessa forma. Então, quando nós somos despertos para Cristo, para o Cristo Jesus, quando nós somos despertos, temos os nossos olhos abertos para o Cristo ressuscitado em sua glória reluzente, conhecendo essa grandeza majestosa de Jesus, soberano sobre toda a criação, abaixo apenas do Pai, reitor de todos os processos, tudo está em Cristo. O grande Espírito de Deus está sobre toda a sua criação e está em Cristo Jesus. Então, quando nós temos os nossos olhos abertos para enxergar esse Cristo ressuscitado, que foi crucificado e ressuscitado, Jesus ressuscita, nos ressuscita dos mortos. Jesus abre os nossos olhos para que nós possamos agora o reconhecer, o conhecer em toda a sua glória, nesse estado de glória em que ele se encontra acima de toda a criação. Então, a minha mente, né, as nossas mentes não conseguem conceber Cristo, tamanha sua grandeza, majestade, sobre toda a criação. Mas nós compreendemos que esse Espírito Reitor soberano, ele está em tudo. E é possível reconhecermos e recebermos o chamado de Jesus no coração. Todo assim movimento que nos move no sentido de Jesus Cristo, todo movimento que a gente sente no coração, aquele ardor, aquela vibração, aquele aquecimento que nos impulsiona no sentido de Jesus Cristo, ou no sentido das coisas de Jesus Cristo. Eu quero colocar aqui que já é o próprio Jesus Cristo, já é o próprio Espírito de Deus em Cristo, movendo as nossas vontades no sentido de um encontro com Ele, no sentido de um pertencimento mais profundo a Ele. Então, assim, que possamos despertar para entender que essa força que nos move no sentido de Jesus é o próprio Jesus fazendo a sua obra de renascimento, de ressurreição nele, para que possamos receber esse Jesus, nos tornar íntimos de Jesus, entendermos como que ele nos move, como que ele se revela dentro, como que ele nos pede que a gente vá renunciando às nossas próprias conveniências, às nossas vontades limitadas, para que a gente possa ir recebendo a sua vontade, a sua vida dentro de nós. A vida que Jesus deseja para nós não é a vida que nós desejamos para nós. Então, nós precisamos ir compreendendo que nessa sagrada comunhão nós vamos cedendo, deixando para trás aquela vida que era nossa para passarmos a viver a vida do Senhor em nós, a vida que o Senhor deseja que nós vivamos nessa vida, nessa encarnação, independente de religião, independente da religiosidade na qual Jesus Cristo despertou cada um, né? Que possamos nos tornar puros, melhores e maiores nesse entendimento também da unidade que está em Cristo. Então é isso que eu queria trazer
sobre a minha caminhada, minha trajetória. Obrigada. Tchau, tchau.